Desde que o Sérgio Moro saiu, neste canal eu fiz apenas um vídeo falando disso. Deveria ter feito muitos mais explicando outras coisas. O Sérgio Moro está igualzinho ao Verdevaldo, ao Glenn Greenwald, que ele, assim, tanto deve ter tido pesadelo com o Glenn Greenwald e agora ele está igualzinho ao Glenn Greenwald. Assim, neste vídeo eu vou mostrar para você que ele se tornou o seu pior inimigo, aparentemente, né? Por quê? Porque Glenn Greenwald, né, o cara lá do The Intercept, supostamente tinha essas mensagens de troca do Sérgio Moro com o Dallagnol, com o pessoal do Ministério Público e não sei o quê, e dizia que o Moro estava manipulando tudo e cometendo uma série de ilegalidades na Lava Jato, né, e que ele seria um juiz suspeito e não seria uma pessoa idônea e, portanto, a Lava Jato estaria comprometida de algum modo. O que o Verdevaldo fez? Vocês lembram? Lembra o que o Verdevaldo fez? O Verdevaldo criou fatos na mídia. Ele alimentou a mídia com um monte de fatos que ele criou. Nunca provou nada, nunca teve perícia nenhuma. Só tinha aqueles prints de tela, de Telegram, tudo manipulado, como a gente já viu, questão mudança de horário e tudo. Então o Verdevaldo ia lá, criava fatos no Intercept. A mídia repercutia. Pá! Aí o que acontece? O Verdevaldo criava o fato na mídia, tinha a repercussão política imensa, uma pressão grande em cima do Moro, uma pressão grande em cima da Lava Jato, uma revolta da esquerda, a credibilidade do Moro sendo arrastada. E o que tudo isso alimentou? Alimentou questões jurídicas, ou seja, pedindo de interdição do Moro, interferência na Lava Jato e um monte de questões jurídicas que começaram a ameaçar a própria integridade do Sérgio Moro na época. Agora, o que é que o Sérgio Moro fez quando ele saiu do governo? Me responda você que está assistindo esse vídeo aqui. Sérgio Moro disse que teve crimes lá no governo Bolsonaro, que ele foi testemunha de interferência na Polícia Federal, que Bolsonaro teria cometido crimes ali, disso e daquilo. Bom, isso é o segundo que ele disse. Mas Moro é o quê? Moro é um jornalista? Moro é um comunicador, como eu sou? Moro é uma pessoa da mídia? Não, Moro é, em primeiro lugar, era professor da Federal do Paraná, era juiz, foi acadêmico de direito e tudo mais. E o que ele fez? O cara foi ministro da Justiça, sempre da área da Justiça. Se ele viu problema no governo Bolsonaro, o que ele deveria ter feito em primeiro lugar? Quando estava lá ainda vendo supostos crimes acontecendo, deveria ter ido à Justiça. Não foi. E se não denunciou um crime que ele mesmo foi testemunha, ele prevaricou. Ou seja, em outras palavras, deixou de fazer aquilo que era obrigação. Ele prevaricou, ou seja, isso é um crime também. Porque você está vendo o crime acontecendo, não está fazendo nada. É tipo omissão de socorro, né? Ou como diz a Bíblia, naquele que sabe fazer o bem, né? Que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Ou seja, você está pecando por omissão. Então, por um lado, ou ele pecou por omissão, ou então ele ou ele mentiu para todo mundo, né? Mas o fato é o seguinte, o Moro vai lá, sai do governo e faz aquela pirotecnia, como diz o Lula, né? Aquela pirotecnia, e daí desceu o porrete no governo. Ficou meia hora falando de si, colocou o seu currículo à mostra, fez a maior propaganda de si mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e não sei o quê. Bom, ele vai lá e coloca todo o seu currículo na mesa, certo? Certo. Então tá bom. Aí o que isso faz? Isso tem uma repercussão midiática grosseiramente imensa. Bom, aí isso faz o quê? Isso alimenta questões políticas. O pau cai em cima do Bolsonaro. Tem repercussões financeiras no mercado. Um monte de pessoas abandonando o governo, o apoio do Bolsonaro, etc. por causa disso. E depois o Bolsonaro vai lá e rebate, etc. Mas a porcaria já está feita, né? Ele já foi na mídia e já alimentou fatos políticos em função daquele alarde que ele fez ali para a mídia. Bom, e o que isso fez depois? Ele foi lá na Globo e vazou prints da sua filhada de casamento, né? No Jornal Nacional, depois no Fantástico e agora na Veja. A Veja, que antes estava fritando o Moro, dizendo que tinha claros crimes, dizendo desmoronando, agora não, diz não sou mentiroso. Bom, Moro, ou você é criminoso ou você é mentiroso, segundo as suas próprias palavras. Se você viu crime dentro do governo e não fez nada, você prevaricou e cometeu crime. E se você não, se não teve crime nenhum, quer dizer que você mentiu. Das duas, uma, você vai sair muito mal. Excelente juiz
péssimo estrategista político. Mas por que o Moro é igual ao Verdevaldo? Eu não cheguei a explicar, então, não cheguei a concluir meu raciocínio. Por que ele é igual? Porque, em vez de a justiça, vai a mídia. A mídia cria o fato político. O fato político justifica ações jurídicas. Foi o que aconteceu no Verdevaldo. Todo mundo caindo de pau juridicamente nele por causa da repercussão política de afirmações na mídia. E ele fez a mesma coisa. Ele vai à mídia, alimenta a política em cima disso e aquilo cria repercussões jurídicas. Como, por exemplo, a decisão do amiguinho do Moro, do Alexandre de Moraes, de impedir a nomeação do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, o Moro e o Verdevaldo estão agindo igualzinho. Exatamente o que o Moro está fazendo agora é o contrário do que ele fez na Lava Jato com o Lula. Na Lava Jato com o Lula ele fez o quê? O processo jurídico, o processo segundo a lei, teve o seu curso natural. E ele teve implicações midiáticas muito grandes, porque se trata do Lula, e depois isso teve implicações políticas, que é a desmoralização do PT, o PT não recebeu tantos votos, aliás, foi destruído nas urnas, e depois uma série de outras coisas, entendeu? Mas primeiro cria o fato jurídico, depois a questão midiática e depois a questão jurídica. Agora o Moro não. O Moro da Lava Jato não é o Moro agora, que está agindo como político de várzea. Lamentável. Esse aspecto da ação do Moro, eu não vi nenhum jornalista, nenhum analista dizer. Moro e o Verdevaldo estão agindo igualzinho, criando fatos na mídia para alimentar a política e justificar ações jurídicas, principalmente agora contra o governo Bolsonaro. Aí, fora a decisão do Alexandre de Moraes, tem pedido de impeachment, pedido de não sei o quê, né? Agora o Bolsonaro dá um tosse, meu Deus do céu, vamos pedir crime de responsabilidade porque ele não está entregando o seu exame, porque ele já mentiu na questão política. Isso justifica a nota da CNBB, justifica a nota do escambau. Vocês entenderam? Isso não é coisa de juiz que está preocupado com a justiça. Isso não é coisa de quem está preocupado com a justiça. Se ele tivesse preocupado com a justiça, ele iria para a justiça. Não, mas ele foi à mídia. Ele agiu como alguém da mídia. Vocês entenderam a malandragem da coisa? É isso, gente. Não tem outra explicação. E se eu estou errado, me diga aqui nos comentários. Comente aqui embaixo. Me diga, por favor, me diga se eu estou tão louco assim. Eu não estou louco desse jeito. Pelo amor de Deus, não é questão de ser pró ou contra o Bolsonaro, etc. É questão de fatos, de fatos. E agora essa coisa vai se resolver no STF. E o Moro vai ter que provar cada uma das afirmações que ele fez contra o Bolsonaro, acusando-o de crimes. E a porca, meus velhos, a porca vai torcer o rabo, né, seu Moro? Então eu quero avisar para vocês o seguinte, além dessa situação alarmante, tem boas notícias. A nossa livraria continua em promoção, ela vai em promoção até o dia 11 de maio. Então, portanto, hoje, 1º de maio, nós temos aí mais 10 dias de promoção. O livro do professor Olavo sobre Nova Ordem Mundial e os Estados Unidos, o debate dele com o Alexandre Dugin, que é o mentor do Putin na Rússia, esse livro já está vendendo muito bem. Se você quiser entender a situação da política mundial hoje, da questão dos poderes, você tem de ler este livro. Não é um livro difícil, é um livro muito bom, fácil de ler, e você, assim, vai entender a dinâmica do poder global dos 3 blocos e, obviamente, vai comparar com a teoria que o Dugin tem. E este livro, assim, sensacional do Padre Chau, contra a teologia da libertação, combatendo a teologia da libertação, é mais um livro dessa leva de novas traduções de livros contra a teologia da libertação. Livro excelente de um padre jesuíta que morreu recentemente, um grande homem. Este livro também está em promoção. O livro Contra o Cristianismo, da Eugenia Rochella e da, como é o nome dela? Lucieta Scarafia, a ONU e a União Europeia, como uma ideologia, né, contra o cristianismo. Esse livro aqui é essencial para você entender a dinâmica de poder global através dessas instituições de burocracia que têm trabalhado contra o cristianismo, através do aborto, ideologia de gênero, controle de natalidade, pequenas leis e burocracias estatais, etc., e regulações, e o Falso Aurora, o False Dawn, que é o grande livro da nossa promoção, um dos, né? Falando sobre a tentativa de criação de uma religião global para favorecer um projeto de poder mundial. Esse livro é essencial se você quiser começar a entrar nessa discussão. Eu quero falar de nova ordem mundial, não sei o quê, tarará, tarará. Veja, você tem que entender o que está acontecendo. Não adianta ficar falando, sei lá, Illuminati, chapéu de alumínio. Você tem que ler os documentos. E esses livros que eu estou dando para você, que são tudo documentado. Tá bom? Então, meus caras, a promoção continua lá até o dia 11. Não deixe para a última hora, senão vão acabar os livros. Entre lá e divulgue este vídeo para a gente mostrar que o Verdevaldo e o Moro estão agindo igual, infelizmente.